Pai Celestial. Com gratidão nas nossas almas, aqui estamos, ó Pai, reunidos mais uma vez em torno da Tua Palavra, com um propósito de termos este encontro. Não um encontro para nós discutirmos sabedoria humana, Pai, mas para receber do Senhor mais de Ti, para aprendermos, ó Deus, mais do Senhor juntos, e com fé nos nossos corações, nós estamos crendo que seremos ricamente abençoados. Pai Celestial, Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor. Pedimos isto, pois cremos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos que já estão presentes. Também aos que nos acompanham através da internet. Nesta noite, somos ricamente abençoados. Nós temos que remir tempo, e até mesmo na oração, né? O irmão Brana disse, encurta a sua oração. Né? Ele disse, o lugar de orarmos é lá no escritório. Então nós vamos colocarmos de pé para ler a Escritura. Eu cheguei e eu falei para minha esposa, não é muito bom chegar cedo. Não é muito bom chegar aqui cedo. Aí logo encontrei o pastor Benedito lá no almoço, almoçando, sentamos juntos. Logo ele começou a conversar, ele disse, o senhor prepara, fica assim, sobre... Falei, Jesus. Aí, depois fui para o hotel, descansei um pouquinho. E voltei, quando eu cheguei aqui, voltei cedo também. 6 horas eu cheguei aqui. Eu vi ele ali de novo, falei para minha esposa, esse era o homem que eu não queria ver ele agora. Mas Deus sabe melhor, né? Aí tudo bem, fui lá no colégio, pegar os irmãos que já estão conosco, lá de Cachoeirinha. Amanhã nós vamos apresentá-los, né? Amanhã tem mais tempo para isso. Vão chegar mais também. Aí fiquei lá um tempo, voltei para cá, cheguei, sentei aqui e falei, estou tranquilo. Já fiquei sabendo que tinha chegado outros companheiros. Falei, estou livre. Quando eu sentei ali, de repente ele vira para mim e inclina em cima da cadeira. Eu falei, E aí então ele falou, nos responsabilizou por falarmos nesta noite. E eu estou agradecido por isto, né, pela confiança dele, no meio de tantos homens renomados, e ele poder confiar o seu púlpito nesta noite para mim poder falar aos filhos de Deus. E em primeiro lugar, né, agradecido a Deus por tudo isso. E quando ele falou, o sangue da gente sobe assim, né, vai para a cabeça, e o coração vem para sair na boca, né? O irmão Brana disse, engole ele e prega. Mas quando eu levantei, o pastor Joaquim falou assim, eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Falei, amém, glória a Deus. Aí a gente descansa, né? Então vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 11, verso 25 até o 27. E naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graça te dou ao Pai, sim, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve.
todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu quero apenas passar aqui alguns parágrafos que me veio, Deus colocou no meu coração para esta noite. Começando aqui nas infalíveis realidades do Deus vivo, parágrafo 225 e 226. Também o 27, né? Para aí. Perdão, irmão, está errado. É mais atrás. Porque tem duas marcas aqui. É o 171 e o 172 e 73. Esta é a maneira que é hoje. Quantos homens se afastam para um seminário e aprendem, um gigante intelectual, aprendendo todo o grego e tudo mais, mas quando isto chega para a verdade, ele dá a força de sua educação para o Senhor, sim, porém o seu coração ele dá para a igreja, e não para Deus. Este que é o problema com as pessoas hoje. Elas desejam seguir os seus credos. Dá toda a sua força do seu intelecto, da sua sabedoria. Obrigado. Deus abençoe. Para Deus. É um grande teólogo, um grande doutor, um erudito. Palavras bem faladas, bem colocadas, bonitas. Mas o coração, ele dá para a igreja. Isso quer dizer, doutores amontoados conforme suas próprias concupiscências. Eu lembro de uma vez que, quando os irmãos cantou esse hino tão maravilhoso aí, do semeador, eu me lembrei do programa de rádio, quando nós tínhamos um programa ali em Araguaína, e este hino era a abertura do programa, quando assim que o pastor Gédes chegou lá, e um certo pregador tinha um programa logo após o nosso, e ele então, ouvindo o programa nosso, vendo falar sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele fez uma enquete que fala, né? No seu programa, perguntando aos ouvintes qual batismo que era certo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo ou o batismo no título Pai, Filho e Espírito Santo? Ele fez essa enquete no programa dele. Aí eu achei interessante que no outro dia o pastor Gédes foi fazer o programa ao vivo, nunca esqueci disso. Ele pregando, ele dizia, eu não tenho que vir aqui perguntar ao povo o que eu vou pregar. Eu tenho que pregar aquilo que Deus colocar no meu coração de acordo com a palavra. Amém? Eu não posso vir aqui pregar o que o povo quer ouvir. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para nos falar nesses dias. É por isso que Ele fala no nosso meio, irmãos. É por isso que Ele fala conosco através da sua palavra.
porque você veio para ouvir o que Ele tem a dizer a você. Se é uma correção, se é uma exortação, se nós precisamos ser corrigidos, nós mesmos, os ministros, estamos dispostos a sermos corrigidos, porque nós queremos dar a Ele o coração. Agora, isso aqui é tão tremendo, porque quando nós lemos aqui, Jesus falando, Ele disse que isso não pode ser feito da minha maneira, como eu quero, mas é como Ele quer. Graça te dou, ó Pai, que revelaste estas coisas aos pequeninos, não aos gigantes. Os gigantes intelectuais nunca puderam aprender isto. Se isso dependesse de sabedoria, de intelecto, de inteligência, de capacidade, esta plataforma estaria vazia. E este santuário estaria vazio. Mas isso não dependeu. Dependeu da eleição, da revelação, da predestinação, do que Deus viu antes da fundação do mundo, cumprindo nas nossas vidas. Elas não querem a realidade do Espírito Santo. Elas não querem agir nem um pouquinho diferente do que elas sempre agiram. Eu sei que cada irmão, cada irmã, cada obreiro vem para o encontro dizendo: Senhor, me muda. Senhor, eu quero melhorar. Eu quero ser diferente. O pastor vem para o encontro, todos os encontros regionais, nacionais, seja o que for, ele diz: Senhor, eu preciso de mudanças. A igreja está clamando: eu preciso de mudança. Eu quero ser melhor. E você está disposto a agir, a aceitar a vontade dele. Mas quando você se torna um cristão, você é uma pessoa peculiar, um sacerdócio real, uma nação estranha, um povo estranho, faz coisas estranhas, esquisitas. Aos olhos do mundo. Amém? Imprópria para o mundo. E quando você está no mundo, você é impróprio para Deus. Não tem como você servir a dois senhores. Hoje o espírito é ser evangélico. E para ser evangélico tem que ter a noite dos evangélicos na pecuária. Tem que ter a festa, não sei do que, tem que ter o dia dos evangélicos lá. Porque eles querem servir dois senhores. Mas o povo que Deus chamou para esta palavra não veio para servir dois senhores. Foi para servir a um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Você não está aqui para servir as duas coisas ao mesmo tempo. Seria melhor estar no mundo. O juízo seria bem menor para eles do que estar dentro da igreja, se fazendo disso. E quando você está no mundo, você é impróprio para Deus. É contrário um ao outro, um te faz agir como eles fazem no céu, e o outro como eles fazem agir na terra. Por isso eles têm que ir para a pecuária, por isso eles têm que ir para não sei isso, para aquilo outro. Porque estão dirigidos por aquele que os fazem agir como fazem na terra. Mas nós estamos reunidos aqui neste encontro para quê? Para buscar mais dele.
para fazer como se faz no céu. Amém? Eu quero apenas, lendo alguns parágrafos, para nós remirmos bem o tempo. O que é que leva a fazer isto? A flecha do livramento, parte do parágrafo 19. Ora, a razão pela qual Moisés falhou em primeiro lugar, aqui está qual foi o problema. Foi a falta de ter o que a sarça ardente tinha. Isso é certo. O qual é a nossa falha hoje? É a falta de ter o que o Espírito Santo tem. E o Espírito Santo possui todas as boas coisas para nós. E se recebermos o Espírito Santo, então todas as coisas são possíveis, e não apenas possíveis, mas também foi prometido. Jesus disse: pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Que coisa tremenda isso aqui. Moisés falhou porque não tinha, na primeira etapa, na primeira tentativa que ele fez, porque ele não tinha o que a sarça tinha. Mas quando ele subiu lá, na presença daquela sarça, ele desceu com aquela sarça dentro dele. Aquele fogo, aquele Espírito Santo. E agora o que era impossível, o Mombrana prossegue aqui, o que era impossível aquilo ser realizado, através da capacidade, através da força, ele realizou através do poder de Deus. Em toda a simplicidade do mundo. Você já imaginou um homem de 80 anos de idade, descendo as ladeiras, as colinas, passando pelos desertos com uma vara torta na mão, e dizendo que ia libertar um povo do poder bélico do dia, do maior exército do mundo do dia, que era o Egito? Não era possível. Não podia ser crido através do intelecto, do entendimento natural, daquilo que você entende, daquilo que você acha, daquilo que nós podemos raciocinar. Entender não tem como. Essa mensagem não é para ser entendida, ela é para ser crida. Na mensagem à graça, o irmão Brana fala, me parece que no parágrafo 65, ele diz que está tudo bem com a educação, desde que isto seja dado a Deus, como Paulo fez. Um homem altamente intelectual não pôde fazer nada com a sua inteligência, com a sua teologia, com aquilo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel. Ele disse que quanto ao que ele havia aprendido dos homens de Gamaliel, a única coisa que aquilo serviu foi para perseguir a igreja do Deus vivo. O zelo do homem, a religião do homem está fazendo isto. Estava falando hoje para uma senhora, agora aqui não tem relógio, eu posso até meia-noite. Ah, está aqui. Eu quero ser breve. Estava falando com uma senhora hoje lá em Araguatins. Ela me falando de um determinado sistema religioso lá que não come carne, que faz isso, não pode comer nem carne. Falei, irmã, o que tem acontecido é que desde que o homem caiu da graça, desde que o pecado entrou, o homem está buscando um caminho. Eu vi o pastor Jonas falando lá no Recanto, que o rio Araguaia, por muitos e milhares de anos, não sabemos quanto tempo, ele está procurando um leito para ele e não encontra. Ele está mudando constantemente, mudando.
E nós que já vivemos há um tempo à margem do rio, visitando, você chega ali, por exemplo, no Rio Pau d'Arco, ali na Curral de Pedra, hoje, ele é totalmente diferente do que ele era há 30 anos atrás, caçando um leito. Se não houvesse ouvido o pecado, se o pecado não tivesse vindo, o rio não estava assim não. Mas o pecado desequilibrou toda a natureza. E a Bíblia diz que a natureza geme esperando as manifestações dos filhos de Deus, porque ela sabe que quando isto cumprir, tudo volta ao natural de novo. E o homem está andando também procurando o seu caminho e não pode encontrar de volta. E aí então ele tem que fazer religião do jeito, religião do outro. Eu falei para ela, a senhora vê o que Eva fez, Adão e Eva fez quando descobriu que estavam nus, que havia um pecado? Fizeram para si vestimentas com folhas de figueiras. Eu falei, irmã, aquilo ali é um tipo como o homem está hoje, fazendo uma igreja, uma religião, um credo, um dogma, um rito, uma tradição, buscando uma vestimenta e rejeitando o que Deus fez. Eu disse para ela, veja o que Deus fez. Ele tomou a pele de um cordeiro e fez para eles vestimenta. Eu falei para ela, aquilo estava falando de quê? Estava falando de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o homem não quer o caminho de Deus, ele quer seu próprio caminho. O irmão Brana fala aqui, não vou ler porque tem tempo. Na revelação dos selos, Deus em simplicidade, ele disse aqui, que o homem não foi criado para servir a si mesmo, para fazer sua própria vontade. Procurando, caçando o meio. Eu falei, e aí é interessante que fazem uma religião até melhor do que a de Deus. Porque Deus mesmo, quando veio na teofania a Abraão, ele comeu carne da novilha. Ele tomou leite. Agora o outro inventa uma coisa melhor do que a de Deus. Agora eu quero saber de uma coisa. E quando chegar lá? Estou falando melhor no sentido, você entende, no sentido de que o intelecto humano possa captar, entender. Porque a de Deus é tão simples. É apenas receber Cristo. Receber Cristo é receber sua palavra. Só mais aqui uns. Uns parágrafos aqui, para nós meditarmos. Glória a Deus. (302) Cristo, o mistério de Deus revelado. Deste modo, as escolas, quando você diz, eu tenho um PH, um LD, doutor em filosofia e em leis, respectivamente, nota do tradutor. Você simplesmente faz para mim, e eu creio, e para Deus, para qualquer crente verdadeiramente genuíno. Isso significa que você está apenas esse tanto mais distante dali. Você retrocedeu. Deus não é conhecido pela educação.
Ele não é conhecido por explicá-la. Tem tanta hoje dentro da mensagem, né? Tentando explicar tanta coisa. Tanta coisa. Deus é conhecido pela simplicidade de revelação de Jesus Cristo para a pessoa mais humilde. Vem? Não a sua teologia, é uma revelação de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outras pedras não são aceitas. Outras coisas não são aceitas. Nenhuma outra pedra romana, nenhuma outra pedra protestante, nenhuma outra escola, nada mais sobre exatamente a revelação de Cristo através do novo nascimento. Ele nasce ali e ele injeta a própria vida dele e a sua vida termina. A vida de Cristo está se projetando através de você, com a preeminência para as pessoas, para que elas vejam a mesma vida. Obras e sinais e maravilhas que ele fez, está fazendo a mesma coisa através de você. Fora disso, restante disso, não é nenhum mesmo considerado de modo algum. Observe, a grande revelação de Deus se desenrolando. Por falar desta revelação, é porque, por falta desta revelação, é porque nós temos tantas divisões entre nós, e tanto escárnio e tantas divisões entre nós, é porque as pessoas carecem desta revelação. Veja, elas carecem dessa revelação, os mestres. Agora isso mexe com nós, os ministros, né? Não é verdade? Por que há tantas divisões? Por falta da revelação. Mas por que outros tão simples nunca entraram em confusão? Né? Eu vejo o senhor falando às vezes, quantos anos? Mais de 40 anos no plenário. Né? Tão simples, mas tem a revelação. Tem a revelação aonde está a palavra, aonde Deus está operando. As nossas fraquezas e nossas falhas não são contadas. Não que nós não devemos nos corrigir, nós estamos aqui justamente para isso. Para nos corrigirmos das nossas falhas, procurarmos acertarmos mais, aproximarmos mais dele, para que nós então acertem o caminho certo. Mas o que tem causado o problema é o tanto de intelectualidade que as pessoas estão tendo. É o que causa a divisão. E o Espírito Santo, qual é o objetivo principal do Espírito Santo ter vindo? Foi nos unirmos em torno da palavra. E isso então, nos unirmos em torno da palavra, nada pode nos separar. Aí Romanos 8, cumprindo em nossa vida, o que nos separará do amor de Cristo? Agora você já viu o amor? O amor existe uma explicação matemática, geográfica, existe como explicar ele? Você simplesmente ama. E o Espírito Santo produz isto de uma maneira simples. Por isso é que essas coisas são escondidas dos sábios entendidos, porque eles não podem ver isto, porque é muito simples. Mombrana fala aqui na mensagem, Deus simplicidade. Isso vem de uma maneira tão simples que eles não podem compreender. Agora aqui,
Mas você vai ver uma coisa, como que você, com toda a sua simplicidade, como nós somos, bem aqui para nós terminarmos. 307 da mesma mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado. Olha aí. 337. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Perdão. Quando você fica com pressa, fica pior, né? Vamos lá. 337. João nunca o teria conhecido, a não ser, João nunca teria conhecido, não, Senhor, não tivesse o Espírito Santo mostrado. João nunca teria conhecido se o Espírito Santo não tivesse mostrado. Agora eu pergunto, é diferente hoje? O que te fez ligar aquele rádio? Ouvir Fé para Vencer e aquilo falar com você? Milhares de pessoas, milhões de pessoas nessa nação ouviu. E eu gosto muito. Outro dia uma pessoa, está ligada à família, falou para mim, eu ouço o programa lá em Colinas, eu acho bom demais a pregação daquele pastor. Que coisa gostosa, segura, amorosa. Só isso. Mas eu vi Jesus, mas Jesus era tão amoroso, Jesus era tão bom. Eu estava lá quando ele abriu os olhos do Bartimeu. Eu vi quando aquela mulher foi curada do fluxo de sangue. Eu vi quando Jesus fez isso, quando ele fez aquilo outro, como que ele era maravilhoso, mas para eles nunca passou, como hoje eles estão escrevendo livros acerca do irmão Branham, e dizendo que o irmão Branham era um grande homem de Deus, um homem amável, um homem isto, um homem aquilo outro, mas nunca viu nele um profeta. Nunca viu nele Jesus, o Messias encarnado, mas um Pedro iletrado, que não sabia o seu próprio nome. Ele viu algo diferente. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a diferença no nosso meio, irmãos. É ver Cristo hoje entre nós, através da sua palavra. Oh, glória a Deus. Vê como Deus esconde o seu mistério dos arrogantes, educado e tudo. Olha cada um daquelas pessoas. É a simplicidade revelada a quem ele tem. Predestinado para ver, olha aqui outros assentados, presentes, e nem mesmo viram a pomba, eles nem ouviram alguma voz. Foi somente enviado para essa semente predestinada, corretamente foi predestinada. Ora, Isaías, 700 anos antes que ele nascesse, o Espírito despertou destes sentidos humanos e disse: há uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Quem poderia explicar? E aí, então o irmão Branham remata. Então, se Isaías pôde ver isso, não poderia Malaquias ver a mesma coisa para o último profeta predestinado?
a consumação de todos os profetas do Velho Testamento, esse principal, esse grande profeta ali de pé no final da era, está vendo? Ele está dizendo que isto é predestinado, certamente ele era, Malaquias o viu também. Jesus disse: se poder receber a aquele a quem foi falado, eu envio o meu mensageiro diante da minha face, Malaquias 3, para preparar o caminho diante de mim. Está vendo? Seguramente, ele foi predestinado para ver esta mensagem. Não é de admirar que ele pudesse olhar além e ver essa pomba descendo, essa luz que esteve no deserto com Israel, vindo dirigindo para baixo. O próprio Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem me agrada habitar. Deus e o homem tornando-se um. 1933, assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E só os eleitos predestinados podem ver na simplicidade da sua palavra e conhecer estas coisas profundas. É você, irmã simples, é você, irmão simples, é cada um de nós que não temos muito de nós mesmos, mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos viu aqui para isto hoje. E você que vem enfermo, você que vem com problemas, com lutas, Ele tem para você a solução, a resposta, é só você crer. A mensagem aqui, irmão Brana, Cristo no mistério, Cristo identificado em todas as eras. Irmão Brana faz uma comparação que muitos comentavam acerca de Pedro, dizendo: ele é aquele de quem nós comprávamos os peixes dele. Você lembra, ele vendia peixe aqui para nós e tal, isso. Você lembra que ele não tinha condições de calcular o valor do peixe? Vamos dizer, fazer o troco do dinheiro? Agora esse homem está aí, batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses iletrados. Mas uma coisa, quando eles levaram eles diante do Sinédrio e falaram com eles, eles perceberam que eles haviam estado com Jesus. O Egito teve que saber que Moisés tinha estado na presença da sarça ardente. O mundo tem que saber que há um povo que tem estado com Jesus. Por isso nossas irmãs se vestem como cristãs. Por isso os nossos jovens namoram como cristão. É isso, é a presença dele, na simplicidade, operando em nós. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Quer dizer, assim seja. Vamos dizer para o irmão Jânio que Deus o abençoe. Abençoe sua família, sua igreja. Que Deus recompense. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode ser mais simples do que nós pensamos. Podemos até ser surpreendidos. Nessa mensagem, o irmão Brana dizem que os apóstolos passaram por cima e perguntaram a Jesus: mas dizem que Elias vinha primeiro e agora o senhor já vai subir para Jerusalém? Eles dizem: já veio e vocês não conheceram. Os apóstolos não conheceram.
A coisa pode ser tão simples que talvez nós deixamos passar por cima. Então vamos em frente. A nossa intenção amanhã, propositalmente, no coração da gente, toda a vida encontro regional, eu nunca pensei simplesmente no encontro de pastores, mas uma confraternização das igrejas também. E amanhã vai ter um bom tempo para nós, vocês, estarem juntos com tempo, aquele tempo sadio, aquele tempo gostoso, e almoçarmos juntos, tomar o café junto, mesmo os irmãos aqui da cidade, e os que vieram, estiver amanhã cedo, tomar o café junto, é um privilégio para nós todos, tomar o café com aquele irmão que veio de tão longe. Como o irmão Edgar disse que a estrada estava cruel, difícil, escaldante mesmo, mas chegaram. Vamos tomar um café junto amanhã e a igreja tem um bom tempo de confraternização até a hora do almoço. É um tempo muito grande, depois do almoço também. Só que isso vai dar margem para nós não chegar no culto atrasado. Para isso, os diáconos providenciaram bastante banheiro, para não ter aquela... Sempre tem aquela... Às vezes o companheirismo está muito bom, esquece do horário e depois perde o programa, perde o companheirismo daqui da igreja. Então, essa confraternização é lá, pessoalmente, e jovens, famílias, comermos juntos. Agora, a parte mais importante é aqui no tabernáculo. E nós não podemos misturar essas coisas. Eu pensei até que ninguém vai andar pela cidade para conhecer, porque é uma cidade muito feia. Para quem vem de outra cidade, tem lugar até que não é tão feio, né, irmão? Quando vai filmar uma cidade, for na África, filmar o lugar mais feio que existia lá. E for mostrar, aí veio o pregador e já falou, eu não aceito isso. Vocês têm que fazer outra filmagem da minha cidade. Eles filmaram só esses dias que mostraram aí negócio de São Paulo, e tanta coisa feia, que não poderia ser aceita. São Paulo não é aquilo. Mas se quiser, depois vocês quiserem levar daqui alguma coisa que alguém olha e acha assim tão diferente, mas também se vocês quiserem levar coisa boa, vocês levam. Talvez que tenha até pastor mesmo, não sei se vai ter tempo, se você nunca subiu lá na Serra dos Carajás, daria um tempinho, né? Só que não é isso a nossa intenção, mas uma vez no encontro que nós levamos lá 400 pessoas, entramos lá no zoológico de 50 em 50, e dentro de poucos instantes nós fizemos uma visita, vendo as serras, os valados, as montanhas que tem ali, e quando foi na hora certinha, nós tínhamos passado o portão para dentro para ter o culto na hora certa. Foi uma coisa tremenda, 400 pessoas ou mais. Agora eu não vou fazer isso mais nunca, não deu conta. Mas se algum individualmente não intervendo no tempo nosso aqui, às vezes até pode acontecer, né? No mais, nós estamos em companheirismo, como o pastor disse, essa rodovia aqui, ela é urbana, mas não tem sinalização. E precisa muito cuidado, porque o povo anda correndo, e aí é bom que não tem encostamento, não tem passarela para as pessoas passar, tem que ter muito cuidado. Então amanhã
Eu cheguei a pensar agora que nós deixou tempo demais vazio para o povo. Mas vocês vão encher esse tempo com boas conversas. E eu não sei o que os evangelistas pensam com esses tempos assim, dessa forma. Naquele tempo, todos os nossos encontros teve um culto na praça, onde eu vi um dos maiores pregadores de praça pregar. Nunca tinha visto ser daquele jeito. O pastor Vicente Rezende Teles ficou novo e pregou uma mensagem tremenda lá na praça. Agora hoje nós não dá conta disso mais não. Vamos descansar, repousar. E isso é muito bom, né? Para depois no culto nós estamos aqui descansados e alimentar, como nós temos alimentado nesta noite. Amém? Então nós vamos nos colocar de pé com essa proposta. Amanhã os irmãos estão chegando, mais encontro, mais companheirismo. Isso, nós vamos passar virtude uns para os outros, para nós ir embora cheio dessa virtude que vem totalmente do Senhor Jesus Cristo. O pastor José Borges vai fazer essa oração encerrando aqui. Senhor Jesus, foi pela graça que nós aqui chegamos. Todos nós chegamos em paz, graças a Deus. Dá graças a Deus por tudo. Senhor, os que vieram mais de longe, os de perto, a verdade é essa, que estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos conduziu, o Senhor nos guiou, o Senhor nos protegeu nas estradas. E por isso estamos alegres, agradecidos, Senhor, por mais uma vez, Senhor, que temos ouvido a Tua palavra neste lugar. Pai amado, abençoa Teu servo, pastor Jane, e todos nós juntos possamos sair daqui abençoados nesta noite, Senhor, curados, libertados e ajudados por Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Abençoe um ou outro e está terminado. E agora, janta. Eu acredito que para todo mundo, né? Você não vai dispensar a janta lá no colégio. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Tem uma Bíblia aqui no púlpito. Irmã Rebeca deixou a Bíblia aqui no púlpito. Eu pego aqui. Hein? Os irmãos estão avisando aqui dos tocadores e... Como é que é escrito aqui, irmão?